Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora é aquele momento de falarmos sobre a nossa saúde bucal, a qualidade do seu sorriso, que tem a ver com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar também, viu? E todo mundo sabe que a missão da Oral Sim Implantes é transformar o sorriso de toda a população, né, gente? Olha só, e isso não tem segredo, viu? Basta procurar profissionais sérios, capacitados, preparados e que fazem um atendimento humanizado, além de transparência e clareza em seus procedimentos, né? E a missão da Oral Sim também é informar você. Confira. Momento Saúde Oral Sim Implantes. Você sabe o que é o enxerto ósseo? É um procedimento simples e seguro, desde que realizado em uma clínica referência no assunto. O enxerto ósseo é indicado a pacientes que sofreram uma perda óssea ao longo dos anos. Sua função é acrescentar altura ou largura no nosso maxilar ou mandibular, tornando viável a instalação dos implantes dentários e devolvendo o lindo sorriso que você tanto merece. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Uma coisa é fato, né, gente? Lá na Oral Sim Implantes é muito mais fácil, viu? Você voltar a sorrir com tranquilidade, com naturalidade. Eu confio e indico de olhos fechados para você. E lá você vai estar em boas mãos sempre. Então, ligue agora, 2513-7272 é o telefone, 2513-7272 para você agendar a sua avaliação. Vou repetir, hein? 2513-7272. Oral Sim é a sua referência em implantes dentários. Depois de falarmos da nossa saúde bucal, agora vamos falar de maternidade. É um assunto que desperta muito interesse, muitas dúvidas também, né? Nós falamos no início do programa que o leite materno ele deve ser o único alimento, né, do bebê até os 6 meses de vida. E além disso, a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, que a alimentação da criança pode ser complementada por outros alimentos, né? Isso até os 2 anos ou mais. Mas e aí surgem dúvidas, né? Como garantir que o bebê comece a vida com uma dieta saudável, né, e equilibrada principalmente? Quando e como oferecer esses primeiros alimentos ao filho? E além disso, o que oferecer, né? Tenho certeza que esta é a dúvida de muitas mamães, de muitos papais. Bom, então para esclarecer essas dúvidas, está aqui conosco hoje a nutricionista Gabriela Mendes Guimarães. Gabriela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Cília, obrigada. Gabriela, então, mamães e papais com muitas dúvidas e no quesito alimentação não é diferente, né? Até os 6 meses, ok, o alimento principal, único, exclusivo, caso a mãe esteja produzindo, é o leite materno. Isso, a recomendação é o que seja feito o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Na impossibilidade dele, são utilizadas as fórmulas infantis, né? Agora, para a mamãe, né, que está ali amamentando, tem que ter um cuidado específico com a alimentação dela também? A alimentação dela interfere na qualidade desse leite? Interfere, né? A gente recomenda que seja uma alimentação saudável, variada, né? E eu sempre chamo atenção para o cuidado com as mães que às vezes estão muito ansiosas para voltar ao peso depois do parto. E ficam fazendo dietas, né? Isso, e aí tem que ter um pouco de cuidado, porque na verdade a amamentação ela gera um aumento de calórico, né, que precisa ser suprido ali pela alimentação. Então, mas não tem uma dieta específica, vamos dizer assim, né? Uma alimentação saudável, variada, né? À base de comida de verdade, frutas, verduras, carne, arroz, feijão. E tem algumas questões aí específicas que podem interferir ao longo do processo nas cólicas, né? Algumas questões mais particulares aí. Que interferem também, né? Isso. Agora, pois é, você tocou num ponto muito importante. As mamães, às vezes, engordam bastante durante a gravidez e logo que tem o filho, querem fazer dieta. E aí o primeiro passo, então, é procurar um nutricionista. Isso, é uma fase muito cansativa, né? Às vezes a mãe, dependendo da rede de apoio que ela não tem nem tempo direito para comer, né? Essa disponibilidade para preparar uma comida saudável.
Então, é um ponto importante para buscar orientação, né, para conseguir ter um direcionamento aí que ela consiga colocar em prática aí de sustentar essa alimentação saudável, que vai ser importante para ela ter um leite, né, principalmente para não gerar deficiências nela também, né, que é uma fase que tem muito desvio desses nutrientes para a formação do leite materno. Agora, eu já ouvi muitas mães falarem, não estou produzindo leite o suficiente. E aí sempre vem uma outra pessoa e fala, mas a sua alimentação está inadequada. Tem a ver também, a alimentação interfere na quantidade de leite? Tem alguns fatores que interferem, né? A hidratação, por exemplo, é o ponto principal aí da alimentação relacionada a essa produção de leite. Então, tem que aumentar bastante, assim, vai na faixa dos 4, 5 litros de água, às vezes até mais por dia. Essa baixa ingestão calórica, então essas restrições alimentares, elas podem interferir ali na produção. E tem alguns mitos, né, da canjica, da cerveja preta. Já ouvi muito falar sobre isso. Que, na verdade, eles estão mais relacionados à questão do conforto que esses alimentos trazem, né, do prazer, que isso é importante também para a questão da produção ali adequada do leite materno. Mas na prática não interfere? Não. Não são alimentos que você deve introduzir. A própria cerveja é totalmente contraindicada, né, ingestão de bebida alcoólica. E a canjica, por exemplo, que é muito comum, também deve ser evitada pelo excesso de açúcar. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com o consumo excessivo desse alimento. Agora, você falava das cólicas, né? Pois é, e aí? A alimentação da mãe também tem a ver com a cólica do bebê? Então, a cólica, ela é muito comum nos primeiros 3 a 4 meses de vida do bebê. Ela está relacionada à imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê e também do sistema nervoso central, que é responsável pelas contrações ali do intestino. Existem poucas evidências relacionando a alimentação da mãe a um aumento, né, nas cólicas, mas, por exemplo, se a mãe tiver alguma alergia, então, por exemplo, leite de vaca, se a mãe tem uma alergia ou alguma intolerância ao leite que às vezes não foi diagnosticada previamente, isso pode aumentar um pouquinho. O consumo excessivo de açúcar pode aumentar. Cafeína, né? Tem alguns alimentos que na prática ali a gente percebe que eles têm uma relação maior. Então tem um pouco de cuidado com esses alimentos no dia a dia, né? Sim, com certeza, importante. Tá. Agora, o período da amamentação, a mãe deve evitar algum alimento específico, além desses que você falou, para tomar um pouco de cuidado, né, em relação à cólica? Bebida alcoólica, né? Totalmente contraindicado no período da amamentação. O excesso de cafeína, eu sei que às vezes pelo próprio cansaço a mãe tem aquela demanda de tomar um pouquinho não vejo problema, eu acho que o excesso deve ser evitado, pode agitar um pouquinho o bebê. Açúcar, doces industrializados, né? Esse tipo de alimento que não deve fazer parte da alimentação comum Temperos de ninguém. também interferem? Alguns condimentos, né? Eles podem alterar o sabor do leite, então também tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses condimentos mais fortes. Então, preparar uma comida mais leve, né? Isso. Agora, e aí? E o bebê? Uma dúvida muito grande, né? Quando introduzir os primeiros alimentos? Então, o consenso é que a partir dos 6 meses, né, esse bebê já teria ali uma maturidade gastrointestinal para receber outros tipos de alimento. Nessa fase, assim, o leite materno ele ainda continua sendo a principal fonte. A alimentação ela é realmente complementar ali, porque é uma fase de apresentação dos alimentos para o bebê, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também com esse processo de aprendizado dele. No geral, seria a partir dos 6 meses. Agora, em caso de bebês prematuros, tem algumas particularidades aí que precisam ser vistas, discutidas com orientação do pediatra ali para ver o momento ideal para introduzir. E quais são esses alimentos? Quais os primeiros alimentos que a mãe vai oferecer aí para o bebê? Frutas, né, verduras, legumes, arroz, feijão e a carninha são os principais alimentos que entram aí nessa fase. Mas é o básico de uma alimentação geral, né, saudável, não nada de industrializados. Fritura também não, né? Não. Nessa fase, assim, os alimentos mais in natura, a gente também não usa açúcar, não usa sal nas preparações, para que realmente o bebê possa conhecer o sabor natural dos alimentos e conhecer, né, as texturas e se familiarizando mesmo com os alimentos. Temos uma pergunta de telespectadora.
a Vânia Pereira, do bairro São Gabriel. Um abraço para você, viu, Vânia? Para todos aí no São Gabriel. E ela quer saber se leite de soja pode substituir o leite de vaca na alimentação de uma criança. O leite de vaca, na verdade, ele não deve ser introduzido antes de 1 ano de idade. Sim. E a soja, ela também tem um potencial alergênico muito grande. Então, antes dos 6 meses é contraindicado. Apenas em alguns casos especiais, em que o bebê às vezes não tolera, né, usa fórmula e às vezes não tolera as fórmulas à base de proteína do leite de vaca, ele às vezes precisa da soja, mas esses casos devem ser discutidos ali com o pediatra, né, na individualidade. Agora, no modo geral, não substitui, porque as composições são diferentes, né? Por que do leite de vaca não poder ser oferecido antes de 1 ano? Pela questão da imaturidade do trato gastrointestinal para a composição do leite, né? Em termos de proteína, dos nutrientes ali, o bebê ele não tem está preparado, né? Um organismo maduro suficiente para digerir esse alimento. O Ulisses Dias, lá do Fernão Dias, um abraço para você, viu, Ulisses? E ele quer saber se leite fermentado ajuda a combater diarreia na criança. Existe isso? Não, na verdade, assim, as bebidas fermentadas, elas são ricas em probióticos, né, que tem relação com a saúde intestinal. Mas a maioria das que a gente acha aí no mercado, né, elas acabam tendo um pouquinho mais de concentração de açúcar, de frutose artificial, então não são alimentos que a gente indica. Além da recomendação de não oferecer leite derivados antes de 1 ano de idade. Então, em caso de diarreia, sempre procurar o pediatra, avaliar, né, qual que é a causa dessa diarreia, que é o mais importante, e necessitando de intervenção, aí existem outras propostas aí médicas que eles podem fazer para auxiliar. Sucos naturais também a partir dos 6 meses já podem ser introduzidos? Os sucos naturais, eles só devem ser introduzidos também a partir de 1 ano, né? O ideal é oferecer a fruta mesmo, porque ela é rica em fibra, ela vai ter menos concentração de açúcar, né? E ela permite ao bebê conhecer melhor o sabor e a questão da textura ali também. E refrigerante, nem pensar, né? Refrigerante de jeito nenhum. Deixa de lado, né? Deixa a criança descobrir por conta própria mais tarde. O açúcar é só recomendado a partir dos 2 anos de idade. Nem recomendado, né? Assim, deve evitar oferecer o açúcar até os 2 anos de idade pela questão da formação do paladar, né? Que pode viciar, então não é um alimento interessante. Tá certo. Agradeço muito a sua participação, a sua vinda aqui no programa hoje. Muito obrigada. Agradeço. Um bom dia. Bom dia para você. Olha só, e agora nós vamos dar um rápido intervalo e no próximo bloco vamos refletir sobre o tempo da quaresma com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, daqui a pouco.